Em um tempo em que todos os povos falavam a mesma língua, a humanidade caminhava unida, como uma só voz, e decidiram edificar uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. Façamos para nós um nome, disseram, e começaram a levantar a Torre de Babel. Mas o Senhor do alto contemplou a soberba da humanidade e viu que nada lhes seria impossível se continuassem unidos assim. Então Deus confundiu suas línguas, e ninguém mais compreendia o outro. A obra cessou, a torre ficou inacabada, e os povos se espalharam pela terra. Assim nasceu a diversidade de línguas, e a humanidade foi dispersa pelos 4 cantos do mundo. Deus não destruiu por vingança, mas para conter o orgulho do homem, porque toda grandeza sem humildade leva à queda. O capítulo 11 de Gênesis nos leva ao coração de uma crise espiritual silenciosa. Não é apenas uma história sobre uma torre que não foi concluída. É a revelação de como o coração humano, movido pelo orgulho, tenta tomar para si aquilo que pertence somente a Deus. Toda a terra tinha uma só língua e uma só maneira de falar. A humanidade estava unida em fala, propósito e ambição. E essa união, embora pareça positiva à primeira vista, carregava um vício oculto, a autossuficiência. Eles disseram: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo toque os céus, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Perceba, não havia oração, não havia busca pela vontade de Deus. Era um plano que surgia do homem, para a exaltação do próprio homem. A torre, muitas vezes associada a zigurat, estrutura comum na Mesopotâmia, não era apenas um edifício alto, era um símbolo de rebelião espiritual. O homem tentava chegar ao céu sem Deus, não por adoração, mas por afirmação de poder e identidade própria. Era a tentativa do homem de restaurar o Éden por seus próprios meios, sem arrependimento, sem obediência. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre. Deus não estava alheio ao que faziam. Sua descida representa a soberania divina que observa, julga e intervém no curso da história. Então disse o Senhor: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora, nada do que intentam fazer lhes será impossível. Para deter esse avanço perigoso, não tecnológico, mas espiritual, Deus confunde suas línguas. A incompreensão entre os homens gerou dispersão. O que antes era um só povo se transformou em muitos povos, com muitas línguas espalhados pela terra. O lugar foi chamado Babel, que significa confusão, mas a lição teológica aqui é profunda. Unidade sem direção divina é destrutiva, e ambição sem submissão é perigosa. A dispersão não foi punição, mas correção. Deus impede o mal maior, uma humanidade unida, mas contra ele. A confusão de línguas em Babel é um contraste perfeito com o que vemos séculos depois em Atos 2 no Pentecostes, onde por meio do Espírito Santo línguas diversas são compreendidas não para exaltar o homem, mas para glorificar a Deus. O que vemos aqui não é apenas o fim de uma torre. É o início de uma nova etapa no plano de Deus, uma preparação para o chamado de Abraão, para a formação de Israel e para o nascimento do Redentor. A história da Torre de Babel nos ensina que quando o homem quer ser como Deus, Deus, por amor, desce para lembrá-lo de que Ele é o Senhor de toda a terra.